galerinha! Estamos começando mais um ProLegame Podcast e hoje nós estamos com algumas figuras conhecidas de vocês e uma figura nova. E eu quero começar exatamente por essa pessoa tão querida, um amigo meu de longas datas, o Arian Costa. Arian, se apresente, diga quem você é e o que tem feito da vida. Olá, Daniel. Olá aos nossos ouvintes. Olá a todos que vão participar comigo dessa conversa maravilhosa. Meu nome é Arian. Eu sou pastor congregacional na cidade de Juazeiro, na Bahia. Também sou universitário. Estou cursando o bacharelado em Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Vale de São Francisco. E é um prazer poder estar aqui com vocês e colaborar com esse debate. Prazer é todo nosso, Arian. Arian, eu não sei se eu já tive a oportunidade de lhe contar, mas eu vou deixar registrado agora para quem quiser ouvir. Uma das grandes inspirações para mim ida ao seminário foi você, justamente pouco depois aí da sua ida ao seminário, foi quando percebi, poxa, rapaz, então ser novo ainda me permite ir para o seminário. Foi uma inspiração para mim. Cara, glória seja dada ao Senhor, né? Nós fomos pro seminário aí com 6 meses de diferença, né? Eu fui em janeiro, Foi, você foi lá para julho, agosto, eu já estava no julho, seminário. E eu fiquei muito feliz com a exato. sua ida. Não sabia dessa história, mas fiquei muito feliz com a sua ida ao seminário. E estou muito feliz de tê-lo como amigo e como parceiro de ministério. Amém. Eu que agradeço por tudo. Arian, irmãos, é um conterrâneo meu, lá do Juazeiro da Bahia. É uma bênção. Só estará conosco hoje. Como também está conosco o nosso querido Ed, figura batida na ProLegame, desde o início conosco, aí nos auxiliando com textos, lives e com os podcasts. Esteve conosco aqui no primeiro podcast sobre ciência e fé. E está conosco mais uma vez. Ed, acredito que não precisava nem se apresentar, mas por favor, nos dê o ar da sua graça. Oi, pessoal. Como o Dani falou, já sou figurinha batida, não preciso me apresentar de novo. Mas estou bem feliz de estar aqui com vocês gravando esse podcast. Nós que agradecemos. E por fim, nós temos também a figura já batida, esteve conosco aqui no podcast sobre justiça, racismo e o reino de Deus, que é o nosso querido Romélio Júnior, o autor então da página Regulando Normativas. Narrativas, bicho. Narrativas. E eu perguntei na estante, viu? Regulando narrativas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com o Dani, enfim, para a gente compartilhar um pouco de conhecimento e até, né, estar aqui com o Ed, também conhecer o Arian. Enfim, estou muito animado para a gente hoje falar um pouco sobre a soberania divina. Exatamente. Mais uma vez, a alegria é toda nossa. E pessoal, como o Romélio acabou de dizer, o tema do nosso podcast de hoje é justamente soberania divina em dias difíceis. Nós vamos falar um pouco sobre o que é essa soberania, o que é a ideia de soberania, como a Bíblia nos apresenta a soberania de Deus aí, e o que isso tem a aplicar às nossas vidas, especialmente levando em conta a situação que nós estamos dessa pandemia e aproveitando também esse tema do Setembro Amarelo aí, que nos traz grandes reflexões sobre a vida e como viver diante deste mundo tão caótico. Queria começar então para nós falarmos um pouco sobre o conceito de soberania. Para vocês, o que a palavra soberania traz como conceito? O que seria soberania? Eu penso, Daniel, que todos aqueles que estão nos acompanhando, que soberania, pensar na soberania divina é pensar basicamente em 2 atributos: a sua onipotência e a sua onisciência. Então, logicamente, uma pessoa, ela tem intelecto, vontade e emoção. Deus é uma pessoa e ele tem vontade. E falar da soberania de Deus é falar da sua vontade, mas também do seu poder em fazer cumprir esta vontade. Então, pensar na soberania divina é pensar nos atributos de Deus, é pensar nele como pessoa, o que é ser Deus e o que esse Deus faz para cumprir a sua vontade. Então, soberania divina é, em termos aqui, se a gente fosse pensar numa sentença, eu diria que a soberania de Deus é crer num Deus que desde a eternidade, com o propósito de mostrar a sua glória, ele, pelo seu conselho, pelos seus decretos, imutavelmente ordena e conhece tudo que de antemão
venha a conhecer. E é isso que eu penso quando nós dizemos que Deus é soberano. Uma boa definição aí sobre a ideia de soberania que traz para nós, que é até um termo um pouco complicado, né, de falarmos em nossos dias, tendo em vista que falar de soberania fala de sujeição, de se submeter a algo ou a alguém, e hoje, infelizmente, a sociedade ela tem um pouco de complicação ou dificuldade em aceitar isto. Sem sombra de dúvida. Isso se dá também pelo fato de nós termos dificuldades em pensar na nossa insuficiência e impotência diante de um Deus que é suficiente, perfeito e totalmente capaz de realizar a sua vontade, queira nós ou não, ele é totalmente capaz e vai cumprir na história todos os seus decretos eternos. Então, eu penso que muito da dificuldade de pensar em soberania é justamente pensar nessa insuficiência humana diante da suficiência e da onipotência divina. Eu acredito que soberania de Deus, apesar de ser um dos temas mais básicos da teologia reformada, eu penso que ele também é um dos temas mais complexos, porque quando nós falamos de soberania, além das dificuldades que vocês citaram aí, também há uma dificuldade muito clara para mim, que é o fato de nós sermos humanos. Simplesmente por nós sermos humanos, o termo soberania de Deus, ele se torna um pouco difícil de compreender para a gente, porque a ciência de Deus, o conhecimento de Deus é muito elevado, muito mais elevado do que o nosso conhecimento. Então a gente nunca vai conseguir compreender com totalidade essa soberania e fica mais difícil ainda compreender esse termo quando a gente começa a refletir sobre os conflitos pessoais da nossa vida, sobre as dúvidas do nosso coração, sobre a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana e o problema do mal. Então, assim, para mim, a nossa humanidade e a nossa limitação como seres humanos torna já muito difícil a compreensão da questão da soberania divina. Quando eu penso em soberania divina, né, e aí o que Ed e até o próprio Adin já falou, já se completa muito bem, mas trazendo de uma forma assim, até que foi um pouco do que Ed falou, dessa praticidade no nosso dia a dia, enfim. As pessoas às vezes quando olham e pensam sobre a soberania divina, e é algo que a gente precisa desmistificar, né? É esse Deus distante, sabe? Então, assim, o que Arian falou é totalmente correto, mas isso não quer dizer, e aí não é discordando, pelo contrário, complementando, essa soberania divina, ela também vem atrás a um pai. Então, é preciso compreender essa questão de que ele tem todo o domínio de tudo, porque nada está no nosso controle, e ainda bem que não está. E aí a grande questão, quando a gente pensa essa questão da soberania divina de forma prática, porque no dia a dia a gente sempre tenta ter o controle das coisas, até nas coisas mais simples, e seja simples, seja grandes eventos, mas tudo está no controle de Deus. Então acho que é preciso entender isso. Esse Deus que está reinando sobre tudo, mas também é um pai que está próximo. Então não é porque ele é um pai que ele perde esse controle. Pelo contrário, ele continua tendo toda a sua soberania, todo o controle de tudo. E a gente precisa entender, como filhos, como criaturas também, que nada está no nosso controle, mas sim no controle da mão de Deus. Exato. É interessante porque isso aí fala muito sobre aquela ideia de a gente entender Deus como sendo esse ser totalmente transcendente, o totalmente outro, né? Como também esse ser imanente, que ele está presente na sua criação, ele está presente de forma ativa, ele não apenas sustenta, mantém, como ele age nela, como ele continua a agir de forma muito contínua. Na verdade, ele nunca deixou de agir desde a criação e na sua criação. Então, isso é muito interessante perceber como a soberania divina, ela traz para nós essa compreensão do poder de Deus, da autoridade de Deus, dessa soberana, né? Dessa estar superior, estar governando exatamente a sua criação. E nisso aí a gente já consegue pensar um pouco sobre essa soberania em 3 pontos. Eu queria que a gente falasse de cada um deles hoje, né? A gente falar então sobre a soberania de Deus sobre o universo,
né, sobre a ordem criada. É bem interessante, porque eu acho que complementa um pouco da nossa fala ali sobre ciência e fé, quando fala sobre a questão das teorias do início do mundo, como é que se deu e como é que se compreende à luz da Bíblia justamente essa soberania de Deus sobre o universo, a soberania de Deus sobre a humanidade, né, sobre os seres humanos. Como é que se dá também, hoje em dia, tem muito essa questão do livre-arbítrio, de uma responsabilidade aí um tanto autoritária dos seres humanos diante da soberania de Deus, né? Infelizmente teve algumas questões há um tempo atrás, justamente sobre uma fala de um coach gospel com relação a isso, né? Que você é a borracha dos planos de Deus. Teve essa questãozinha um tempo atrás, como também a soberania de Deus sobre a história, né? Que eu acho que é um complemento a esse quesito aí da soberania de Deus no universo e na humanidade. A gente consegue entender essa questão aí da soberania de Deus na história, mas que é importante para a gente poder entender. Então vamos lá, vamos começar sobre a soberania de Deus no universo. Como a gente pode enxergar, à luz da Bíblia, essa soberania aí, segundo as Escrituras de Deus, como Criador, como soberano, aquele que iniciou tudo? Duas coisas, já que a gente já falou nessa conversa aqui, que eu acho que é importante. Em geral, a gente pensa na soberania de Deus, basicamente, quando o problema do mal aparece diante de nós. Por exemplo, grandes tragédias, uma pandemia, né? Nós estamos aí hoje, nós estamos gravando esse podcast aqui em 6 de setembro, daqui a 5 dias farão exatos 20 anos do atentado lá nos Estados Unidos das Torres Gêmeas. E naquela época houve um texto, houve um questionamento a respeito de onde estava Deus no 11 de setembro de 2001. E a filha do Billy Graham escreveu um texto defendendo a soberania de Deus, dizendo que Deus sempre esteve no mesmo lugar, governando a história. Os homens é que com o seu desejo e com a sua ânsia de busca de liberdade, ou com ênfase demasiada na liberdade do ponto de vista que liberdade é no sentido autoritativo, e não da livre escolha, não da livre decisão, que acabou virando as costas para Deus. E quando você olha o relato de Gênesis, capítulo 1, que é o texto da criação, você observa Deus claramente chamando à existência cada coisa, nomeando e diferenciando. Isso mostra que a criação ela possui uma ordem, e essa ordem é estabelecida soberanamente pelo Senhor. Tanto que se a gente tiver dificuldade com os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ter dificuldade com toda a Bíblia. Porque basicamente os pressupostos que aparecem nas epístolas, nas palavras de Jesus, eles remontam Gênesis 1 a 3. E ali está estabelecida a ordem criacional. Deus ali diz, olha, separou terra, mar, chamou os astros, fez dia e noite. Ou seja, você vê um Deus que criou todas as coisas, que nomeou todas as coisas e que as governa. Então, quando nós olhamos para a criação, nós vemos um Deus que não somente a criou, mas que governou, nomeando e dando inclusive função. Porque, por exemplo, se você observar, os animais, eles não são criados antes das plantas. Isso tem uma lógica, isso tem uma razão, isso tem uma ordem. E essa ordem é estabelecida pelo Senhor. Então, quando nós observamos aí a criação, um universo criado, nós vemos um Deus que não somente criou, mas ordenou e governa todas as coisas. E isso vai aparecer, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, aquele famoso preâmbulo ali, de Hebreus capítulo 11, versos 1 a 4, onde se referindo a Jesus, falando do aspecto, de um atributo de Deus, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em outras palavras, nós estamos dizendo que Deus é soberano sobre a sua criação. Exatamente. É bem interessante a gente perceber nessa fala do Ariano, justamente como a Bíblia nos apresenta o conceito de Deus como sendo esse Deus soberano, esse Deus criador. A Bíblia não perde tempo tentando falar da existência de Deus. A Bíblia não perde tempo tentando explicar. Ela simplesmente afirma e começa afirmando o seguinte: olha, no princípio criou Deus. O Deus a qual nós cremos é esse Deus criador. É um Deus que simplesmente ele que do nada cria todas as coisas, do vazio ele faz tudo existir.
E a Bíblia, ela nos traz exatamente essa base. Se a gente não consegue entender essa base desse Deus soberano sobre o universo, desse Deus criador do universo, nós teremos consequências na nossa teologia e na nossa prática muito graves. Porque entender isto é entender que todas as coisas estão debaixo da tutela e da ordem de Deus. A criação está. Por mais que seja difícil para nós, como a Ariane falou, compreender esse problema do mal, compreender justamente essas questões das catástrofes naturais, de como Deus permite, Deus sendo um Deus bom, ele permite que as catástrofes naturais elas existam, surge essa dificuldade, mas por mais que haja essa dificuldade, não dá para nós negarmos diante das Escrituras a presença soberana de Deus como Senhor do universo. Deus, ele se mantém como aquele que manda, mesmo assim, e a palavra, acho que a palavra correta não há outra, ele manda, ele permite catástrofes naturais, diante de quê? Diante exatamente, mais uma vez, pegando a fala do Ariane, exatamente da narrativa dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, diante do pecado de Adão, fazendo a criação maldita perante Deus. Não é à toa que Paulo vai escrever lá em Romanos, capítulo 8, justamente desse grito da criação, gemendo por sua libertação, porque ela está atualmente maldita perante Deus, ela está em pecado, porque Adão fez assim, a partir do seu pecado com Eva. E justamente Deus, ele continua sendo soberano, ele continua permitindo, ele continua mandando diante da realidade atual dessa nossa realidade pecaminosa. Eu acho que sobre soberania de Deus é importante a gente pensar no contraponto que existe. Aquele contraponto de Deus, ele é um Deus soberano, ele é um rei que está sobre todas as coisas e que governa o universo e que está sentado em seu alto e sublime trono nos céus. Mas, ao mesmo tempo, ele está também conosco. Deus, ele não é um Deus distante que nas catástrofes, nas epidemias, pandemias do mundo, fica simplesmente lá sentado em seu alto e sublime trono. Eu acredito que ele é um Deus que está conosco e que está conosco vivenciando os nossos momentos de dores e os conflitos que a gente vive aqui nesse mundo mal. Então é esse contraponto entre a soberania, mas ao mesmo tempo que ele é soberano, que ele é um rei, ele também é aquele que está perto e que nos consola com o seu amor. Exato, é bem interessante isso, porque traz para nós, ou na verdade rompe em nós, aquela compreensão de que Deus é o grande relojoeiro. Criou, deu corda e deixa as coisas existirem de acordo com aquilo que ele já deixou predeterminado no início da criação. Não, ele continua sendo ativo, ele continua presente em sua criação, agindo de forma muito ativa e predominante nela. Inclusive, eu acho que esse contraponto ele é fundamental, porque a gente está lidando com um assunto doutrinário. E se não houver esse contraponto, a gente cai justamente nesse equívoco de achar que a criação, que Deus criou todas as coisas e simplesmente estabeleceu a ordem, aqui a imagem do relojoeiro é essa, as coisas para funcionarem ali, os ponteiros, os números, ou seja, o mundo para funcionar debaixo de certas leis, mas simplesmente ele não há nenhum tipo de envolvimento com essa criação. Então é preciso, esse contraponto feito pelo Ed é interessantíssimo, porque nos ajuda a achar o ponto de equilíbrio. Deus é soberano, governa todas as coisas, mas ele também é um Deus imanente. E a prova disso é que ele se fez carne, habitou entre nós, foi sujeito a todas as circunstâncias que qualquer ser humano está sujeito: sofrimento, dor, rejeição, traição, morte. Isso é prova que Deus não apenas criou, mas que ele se envolve com a sua criação e se envolve com a sua criatura, porque senão a gente imaginar aqui um Deus que é totalmente distante, que só é acessível a algum. Não, Deus é soberano, governa todas as coisas, mas ele também está em nós e também está através de nós, porque nesse universo criado, manchado pelo pecado, são os seus servos que consolam, são os seus servos que trazem mensagem de esperança, são os seus servos que o conduzem outras pessoas a contemplar esse Deus que é soberano, mas também que é amor, que é um Deus de graça, né? A providência de Deus nunca está separada da sua graça, a soberania de Deus nunca está separada da sua graça. Então, é muito importante fazer esse contraponto que eu acho fundamental quando se fala da soberania de Deus.
É interessante porque a imagem do Deus que se relaciona, é a imagem do Deus que sente conosco, que faz com que a gente consiga resolver aquele velho problema do paradoxo de Epicuro, onde ele tenta pôr em xeque ou a soberania ou a bondade de Deus, quando na verdade nas escrituras as duas coisas elas não estão em conflitos. Deus ele é bom e ao mesmo tempo ele é soberano. E quando nós sofremos? Quando nós sofremos, ele está conosco no nosso sofrimento. Do mesmo modo que ele chorou quando Lázaro ele morreu, ele é o Deus que eu creio que também está conosco, nos consolando e nos ajudando em nossos lamentos. Só um comentário rapidinho, pegando esse gancho de Ed, porque quando a gente pensa em relacionamento, e aí também o que Arian falou, por exemplo, acerca da cruz, me vem à memória pensar como é esse relacionamento, né, de Deus com a humanidade, principalmente por essa questão do corpo. E aí eu consigo pensar em um Deus soberano que se relaciona com o ser humano de forma integral. Então, essa soberania divina vai atingir o espiritual do ser humano, mas também o seu corpo físico, mas também a questão do seu psicológico. Então, a gente precisa entender como é esse relacionamento de forma profunda. Porque às vezes, por exemplo, a gente acaba criando um relacionamento com Deus, o olhando como soberano, como detentor de tudo, e esquece dessas particularidades, sabe? Desse Deus realmente que é próximo a nós e que entende o nosso sofrimento de corpo, por exemplo. E aqui eu realmente falo de corpo físico, sabe? Realmente de ouvir o oprimido, de ouvir aquele que está realmente sofrendo. Então, é preciso entender isso, porque às vezes a gente tem uma perspectiva de Deus apenas que ele atinge o espiritual, quando na verdade ele pensa o ser humano de uma forma integral, e é nesse relacionamento que a gente precisa pensar essa soberania divina e o nosso relacionamento com esse Deus que é detentor de tudo. É interessante. Só para fazer um comentário, já para a gente seguir para o próximo ponto, que é justamente sobre essa soberania diante da humanidade, que já toca, até porque não dá para separar muito esses três pontos, mas precisamos vê-los em suas interconexões. A gente percebe muito também que essa soberania de Deus sobre o universo traz para nós uma contemplação, um sentimento de contemplação muito grande. Se nós olharmos para o mundo caótico, se nós olharmos para as dificuldades e entendermos que o nosso Deus ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas, a própria criação, o próprio universo criado, traz para nós um consolo de que esse Senhor, Criador, esse Deus soberano Criador, ele é infinito em sabedoria. Olhar para a natureza, olhar para a ordem criada, olhar para como a criação ela tem uma perfeição em seu funcionamento, em como as coisas elas existem de uma forma perfeita, minuciosa, nós podemos perceber que esse Deus criador, soberano, ele é perfeito demais e ele sabe exatamente como melhor guiar o universo. Ele sabe exatamente como nós agimos, como as coisas acontecem, como dói em nós, como já foi dito, esse conhecimento de corpo mesmo, que é o próprio Cristo ele vai trazer para nós. Mas se olharmos para essa soberania, conseguimos descansar em Deus, justamente porque a sua criação, o universo, nos apresenta um Deus perfeito em sabedoria. O que ele criou é perfeito demais para que nós achemos que os problemas enfrentados por nós neste mundo são maiores do que ele. Olhar para a criação de Deus, contemplar os céus, a terra, a criação, a gente vai poder contemplar um Deus que nos faz descansar por saber o que está fazendo. E isso é magnífico. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus está falando sobre a ansiedade na vida, eu acho interessante, porque no versículo de número 25, depois de dizer, olha, não andais ansiosos pela vossa vida, quanto à comida, bebida, nem pelo corpo, que é a vida vestir, tudo. Ele, no verso 26, ele vai usar uma ilustração justamente da criação. Ele diz, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. E aí vem a aplicação. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ao ensinar sobre descanso, sobre confiança em Deus, ele se utiliza de um argumento da criação, um argumento criacional. Olha, Deus criou as aves. Elas não plantam,
elas não colhem, mas Deus as sustenta. E aqui é preciso fazer um parênteses importante: o Senhor não está ensinando aqui a inatividade, não é isso que o Senhor está dizendo, que a gente não deve nem plantar, nem colher, não é isso o texto. O que o texto está dizendo é que assim como Deus cuida das aves, Ele também cuida e sustenta cada um de nós. Ou seja, Deus é soberano, a sua providência está sobre nós, em cuidado, em graça. A própria experiência do apóstolo Paulo, enquanto eu ouvia o Romero falando com a gente, me ocorreu a própria experiência do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne. Ele diz que por 3 vezes rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho dele, e a resposta do Senhor foi o quê? A minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu estou contigo no teu sofrimento, eu vou sustentá-lo no seu sofrimento. Então, pensar a soberania de Deus afastada ou então desassociada desse ambiente de amor, de justiça, é cair no equívoco grave. Equívoco grave, porque Deus, e como aqui muito bem colocou o Daniel, Deus é amor, e não tem como pensar soberania sem pensar em amor, não tem como pensar em soberania sem pensar em graça, porque se assim a gente fizer, nós vamos pensar num Deus sádico, um Deus que nos entrega ao sofrimento e fica assistindo, e aí, esse não é o Deus cristão, esse não é o Deus da Bíblia. Deus que é soberano sobre as tragédias, sobre o mundo, Ele também cuida de nós em meio às tragédias e ao caos desse mundo. É interessante também, quando a gente fala do argumento criacional, a gente citar o próprio Jó, porque quando Deus ele vai se revelar a Jó daquela maneira tão especial, como a Bíblia mostra, o Senhor ele fala com Jó mostrando a sua soberania sobre a criação, a sua soberania no governo do mundo. E assim, depois de compreender, de entender, de visualizar, talvez essa seria a melhor palavra, a soberania de Deus na criação, Jó, ele então consegue compreender um pouco mais acerca da soberania divina em sua vida pessoal, em seu próprio coração. A soberania é mais do que uma doutrina para ficar em nossa mente, mas ela é uma doutrina que deve convencer os nossos corações. Igual convenceu o coração de Jó naquele diálogo que ele teve com o próprio Deus. É interessante porque se a gente perceber, Deus ele não responde aos questionamentos de Jó. Deus ele apresenta exatamente a sua soberania, como o Hélio bem trouxe. Acho que esse exemplo de Jó ele é perfeito para nos ensinar aquilo que nós queremos falar agora, porque se nós contemplarmos, eu acho que melhor que visualizar ou imaginar ou entender, acho que contemplar a soberania de Deus, nós tivermos o nosso coração contemplando a esse Deus soberano, a gente vai descansar, assim como Jó descansou. E a gente vai poder dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é porque ele ouviu a resposta aos seus questionamentos, mas porque ele entendeu que Deus é Deus e ele é soberano sobre todas as coisas. Ele entendeu que o Deus Criador sabe o que faz justamente por ele ser o Deus Criador. Então, Jó, no livro dele, traz muito isso para nós, essa contemplação de um Deus soberano que sabe o que faz, que guia todas as coisas, que está presente na ordem criada, justamente porque ele é Deus. E eu acho interessante é que Jó não tinha o livro de Jó para ler, né? Exato, essa é uma questão muito legal. Pois é, Jó não tinha o livro de Jó para ler. Então, hoje você lê os primeiros capítulos de Jó e você sabe o enredo da história, você vai saber onde essa história vai terminar. Jó não tinha isso, porque eu penso que a doutrina da soberania de Deus é você continuar crendo em Deus apesar do que você está enfrentando. Eu não estou dizendo assim que você vai celebrar o mal, eu estou com câncer e glória a Deus. Não, eu penso que não é isso. Não é isso. Mas é você permanecer crendo no Deus que é imutável. E isso não significa que não vai ter ambiente para dúvida, para algum momento em que você se sinta fraco ou distante de Deus, porque o próprio livro de Jó vai mostrar isso. O livro de Jó vai mostrar isso. Então eu penso que Jó não tinha um livro de Jó para ler, porque muitas vezes é isso que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós não sabemos o que Deus vai fazer, ou o que Deus está querendo fazer com essa circunstância, ou com aquela outra circunstância, ou porque simplesmente o mal bateu à nossa porta, entrou na nossa casa, entrou na nossa vida, entrou na nossa família.
mas nós devemos permanecer crendo, porque a vida cristã, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ela sempre foi por fé. E sempre vai continuar sendo por fé. Você é crer em Deus, apesar das circunstâncias. Então, Jó não tinha o livro de Jó para ler. Como também nós não temos os livros das histórias da nossa vida. Mas também devemos permanecer confiando no Senhor. Inclusive, há um pastor presbiteriano chamado Ricardo Barbosa, que eu gosto muito dos escritos dele, dos livros dele. Ele, ao falar da soberania de Deus, ele não se refere com o termo soberania. Ele prefere o termo governo, porque, segundo ele defende em um dos seus livros, governo, a expressão governo tem implicações éticas, práticas, visíveis. Soberania às vezes parece algo um pouco distante. Governo não. Governo significa que Deus dirige e a direção de Deus tem implicações práticas, éticas, morais, visíveis, palpáveis na vida daqueles que creem nele. Aproveito para pegar o gancho sobre essa fala aí do pastor Ricardo e trazer justamente para o nosso segundo ponto aqui, que é justamente a soberania, ou melhor, o governo de Deus sobre a humanidade. Felizmente, nós vivemos em uma época onde o ser humano ele tem dificuldades de se entender como um ser dependente, se entender como um ser que é limitado, e isso muitas vezes choca exatamente com a nossa compreensão bíblica, né? E tem mexido, como falei anteriormente, com algumas pregações feitas, ou não sei se dá para chamar de pregação, mas com alguns discursos feitos nas igrejas ou para cristãos que falam que nós temos uma autoridade que a Bíblia nunca disse que nós tivemos. Então, é importante nós traçarmos aqui um raciocínio sobre aquilo que a Bíblia diz do governo de Deus sobre os seres humanos, porque quer queiramos, quer não, Deus ele continua a nos governar. Existe a livre agência, existe uma certa liberdade em nós, somos seres morais, somos pessoas e como pessoas nós temos responsabilidades morais diante dos nossos atos, mas ainda assim existe o governo de Deus sobre as nossas vidas. Em relação a isso, Dani, eu acho que é fundamental pensar, porque quando a gente fala sobre a soberania divina na humanidade, e aí tu puxando para essa questão dessa dificuldade que os seres humanos têm, né? Isso eu digo por nós mesmos, né? Por conta da nossa situação como pecador, de compreender que Deus é superior a nós. Eu consigo puxar isso também para uma questão como a idolatria, por exemplo, porque acaba que a gente forma em nosso coração um ídolo que não é Deus. E muitas das vezes, nesse caso, somos até nós mesmos. Então, até o próprio prazer, por exemplo, que ele vai acabar atingindo a nós em nossas ações, em nossos hábitos. E vamos ter a ideia, né? Enfim, a vivência de que nós temos o controle das coisas. Mas porque o nosso coração está direcionado a nós, né? Enfim, a um ídolo e não a Deus. Que aí quando sim a gente realmente se voltar para Deus, e isso é importante, porque esse comentário que Arian fez sobre essa questão do governo e soberania é interessante porque é o que a gente já vem até falando aqui, né? Ver esse Deus distante, sabe? Então ele está tão distante que às vezes eu me perco e acho que eu tenho controle, mas não é bem assim. Então ele está justamente distante por mostrar esse sentido de que ele é soberano sobre tudo, mas ele está perto. Então, para mostrar que a gente não tem controle de tudo, que ele nos direciona. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, não pensar apenas a questão da soberania divina como algo de um conceito, sabe? Apenas como uma doutrina, como um de vocês comentaram. Mas para que a gente tenha essa prática e que os nossos ídolos sejam derrubados e que a gente entenda que nada está no nosso controle, mas sim no de Deus. Sobre essa questão da moralidade, para se dizer, ou melhor, vou tirar esse termo, moralidade, vou refazer a frase aqui. Eu acho que pensar no governo de Deus com implicações éticas mexe diretamente com a proposta de discipulado feita por Jesus. Isso que o Romélio trouxe, eu acho que é importante, porque uma das coisas, ele tocou no ponto da idolatria, e de fato a idolatria não é somente o fato de a gente fabricar ídolos, mas nós fabricamos ídolos que em geral vão nos favorecer, que em geral vão funcionar segundo as minhas regras, segundo os meus próprios parâmetros.
E é por isso que eu penso que tocar no governo de Deus com implicações éticas e morais é você remeter à proposta discipular de Jesus, que ele diz que nós devemos negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. A proposta de Jesus é uma proposta de senhorio, ou seja, é uma proposta de governo. Os padrões que vão guiar e orientar a vida daquele que é discípulo de Cristo não é a visão do discípulo, não é a opinião do discípulo, não é o achismo do discípulo, mas é o ponto de vista de Jesus, é a vontade de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso quando orou lá no Getsemane, né? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se colocou debaixo do governo do seu Pai, debaixo da autoridade do seu Pai. E nós, como seus discípulos, somos convidados a fazer o mesmo. Então, eu penso que falar do governo de Deus com implicações éticas é lidar com o problema da idolatria e lidar com a proposta de discipulado feita pelo Senhor Jesus. Então, inclusive, a gente vive uma época de muitos achismos. Inclusive, eu já encontrei pessoas na minha experiência, até como pastor e de conversa com irmãos da igreja, pessoas que dizem o seguinte: olha, a Bíblia diz isso, está lá, está claro, está estabelecido, mas eu acho, eu penso. E em geral, essas questões têm a ver, essas opiniões de achismos, ela tem a ver com alguma questão ética, ela tem a ver com algum padrão da escritura, com alguma renúncia que está diante dessa pessoa, então ela prefere o achismo do que o que está estabelecido na palavra de Deus. E isso é uma clara rejeição ao governo de Deus, porque o governo de Deus vai ter implicações éticas, morais, de cosmovisão e por aí vai. Eu acrescentaria a fala de Romélio, a ideia da idolatria, o governo de Deus sobre a humanidade vai trazer para nós justamente essa compreensão dessa dificuldade que nós temos devido a essa idolatria em nossos corações, que vão sempre pender para as nossas vontades, prazeres e necessidades. Pego a fala do próprio Ian, como fala também justamente dessa nossa vivência de renúncia, justamente que é o discipulado de Cristo, ele nos chama a essa responsabilidade moral, essa responsabilidade espiritual de vivermos de acordo com o governo de Cristo sobre nós, e acrescentaria exatamente a palavra dependência, que só seria um complemento final, ou fruto, na verdade, desses outros dois, que vai trazer para nós exatamente como nós devemos entender a vida cristã. Porque somos pecadores, porque somos pessoas que criam ídolos no coração, somos pessoas que degladiamos contra o discipulado de Cristo, somos pessoas que muitas vezes não queremos o discipulado de Cristo. Preferimos, como a Maria falou, usar nossos achismos, as nossas vontades sendo maquiadas com falsas espiritualidade, com a falsa espiritualidade, do que realmente olharmos para a Bíblia e dizermos: é isso que eu tenho que fazer e tentar fazer. E aí precisamos justamente dessa compreensão de dependência, porque o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Mas ele continua. O nosso papel é desse desenvolvimento, dessa busca pelo desenvolvimento, mas o Paulo ele vai trazer exatamente o complemento, porque é Deus quem faz tanto querer quanto executar. Deus é aquele que continua a governar as nossas vidas. É Deus, então, quem permite esse nosso desejo pela melhora. É Deus, então, que dá em nós essa injeção de vontade de agradá-lo, essa injeção de vontade de sermos santos, essa injeção de vontade de sermos puros. E aí, a partir dessa injeção, gera em nós essa responsabilidade. Somos dependentes dessa injeção, somos dependentes dessa vontade de Deus, desse executar de Deus, e a partir dele nós temos responsabilidades morais. Ou desenvolvemos a nossa salvação, ou aceitamos o discipulado de Cristo, ou rompemos com os ídolos dos nossos corações, ou viveremos uma vida em pecado. Não dá para nós entendermos que existe um governo sem entendermos essas coisas. Acredito que se nós quisermos realmente ter uma compreensão desse governo, dessa soberania de Deus sobre a humanidade, nós precisamos nos colocar diante dessas realidades e entender exatamente o que cada uma fala a nós e fala aos nossos corações numa vida prática. Porque senão acabamos desvirtuando ou vivendo uma vida errada
pecaminosa e distante de Deus. Então, assim, Daniel, você tocou num ponto interessante e importante, que é essa tensão da soberania com a responsabilidade. A soberania de Deus é a responsabilidade humana. E a Sagrada Escritura, ela não se preocupa em explicar essa tensão. Os autores bíblicos, eles não têm dificuldade em apresentar. É uma coisa que está dada. Eles simplesmente falam sobre isso. Você vai ver os profetas do Antigo Testamento anunciando mensagem de Deus e convocando o povo ao arrependimento. Você vai ver no Novo Testamento os autores bíblicos, como Paulo, que aqui já foi citado, falando sobre desenvolver a salvação, mas dizendo que é Deus quem efetua tanto querer como realizar. Então, assim, essa tensão é uma tensão que está presente e que nós precisamos compreender. Porque pender para um dos lados, ou você cai no hipercalvinismo, lá do século XIX, que dizia que você não precisava nem pregar porque os eleitos já estavam todos salvos, ou você vai cair no pelagianismo, que dá essa autoridade a Deus, como muitos pregadores, que a gente não pode nem chamar de pregador, mas desses aí que vivem falando que o homem tem uma borracha, que as decisões humanas podem, que direcionam os planos de Deus. Então, a tensão na Escritura entre responsabilidade humana e soberania de Deus, ela é uma coisa que está dada. Os autores bíblicos não procuram explicar ela, simplesmente falam sobre ela, e eu acho que a gente tem que encarar a realidade como ela foi posta na Bíblia. Está lá. Então, mesmo Deus que é soberano, também nos chama a essa responsabilidade, a esse entendimento, a corresponder às suas ações éticas e morais, como aqui já foi colocado. Exato, eu acho que isso é bem interessante, porque são essas tensões que muitas vezes a Bíblia ela correlaciona, que muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar. Nós achamos que elas são excludentes, mas na verdade a Bíblia nos apresenta como sendo algo conexo, algo que realmente acontece sem ter a menor vontade de esmiuçar para que nós compreendamos. Apenas diz: olha, nós temos responsabilidade, mas Deus é quem realmente age. Deus é soberano, mas nós continuamos debaixo da sua tutela. Nós somos responsáveis dos nossos atos. Então, a Bíblia vai trazer muito disso. E a gente precisa realmente aceitar para justamente não cair nesses equívocos, né, de extremos que a Ariane acabou de falar. Felizmente, nós temos essa dificuldade de cairmos em extremos. Vivemos em extremos. Nós não conseguimos realmente encontrar os meios termos, a pureza e justamente que há nisso, e acabamos pendendo na tentativa de protegermos Deus. Nós acabamos justamente caindo em um hipercalvinismo, nessa ideia de que, bem, o Deus governa tudo, nós somos apenas robôs que seguem um roteiro e que não temos responsabilidades morais e espirituais diante de Deus. Ou na tentativa de trazer essa autoridade, essa autonomia que não existe, mas nós tentamos trazer essa autonomia para falarmos da responsabilidade humana e acabamos caindo exatamente nesse pelagianismo, nessas doutrinas que supervalorizam a ação humana, tendo a possibilidade, então, de modificar até mesmo o governo divino sobre os seres humanos. Então, Deus é como se ele não soubesse do futuro, mas ele simplesmente está à mercê das nossas decisões. Deus está à mercê da minha autonomia, e a partir então do que eu decido, Deus vai governar aquilo que é a minha vida. É muito complexo, é muito difícil irmos para um lado ou para o outro. Precisamos entender exatamente, aceitar como a Bíblia nos apresenta, para não cairmos nesses erros. Entender que a Bíblia nos diz que temos responsabilidades, mas é Deus quem governa. O nosso papel, então, é vivermos de acordo com a afirmação das Sagradas Escrituras, que muitas vezes é difícil para nós. O próprio teísmo aberto, né, apresentou essa corrente teológica, tentou solucionar esse dilema, e nós vimos o desastre que foi, né? Essa ideia de que Deus vai formando os seus planos conforme as decisões humanas. E biblicamente isso é insustentável, não tem como. Então o próprio teísmo aberto tentou solucionar isso e apresentou uma solução ruim, uma solução que não, na minha perspectiva, não encontra respaldo bíblico. Exato, isso é bem interessante, até porque
no século, se eu não me engano, foi no século XIX, surge também exatamente a teologia da promessa, né? A teologia bíblica da promessa, que vai trazer para nós exatamente uma compreensão para combater esse pensamento do teísmo aberto, justamente dizendo, olha, Deus ele não depende das nossas decisões. Aquilo que Deus fala, ele cumpre, porque ele governa a história. É por isso que a teologia da promessa, com a figura ali do Walter Kaiser, vai trazer muito essa compreensão. Olhemos a Bíblia a partir dessa ótica. Aquilo que Deus prometeu, ele promete no passado e no futuro é cumprido assim como ele disse. Então podemos perceber que há sempre essa fala de Deus dizendo e cumprindo, afirmando e assim sendo. E a gente consegue perceber que nós não temos essa autoridade como seres humanos de modificar os planos de Deus. Pelo contrário, Deus ele é quem governa as nossas vidas de tal forma que os planos dele são executados. Claro, de acordo com nossas responsabilidades, Deus governa, mas a sua vontade é feita. Não depende de nós, perdão, depende de nós, mas essa dependência não altera a vontade de Deus, porque Ele é o soberano. Nós agimos na história, que vai ser o próximo ponto, mas ainda assim, Deus é o Senhor da história. A história está sendo guiada e levada de acordo com os planos de Deus, sem que o ser humano tenha capacidade de modificá-los, de alterá-los. Isso é até interessante porque algumas linhas teológicas defendem justamente que Cristo ele veio para os judeus, mas como os judeus não, como aquela fala de João, né, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, é como se Cristo tivesse um plano B. A igreja fosse o plano B de Cristo, ali com uma teologia liberal, em alguns momentos ela defende, justamente de que não havia um plano de Deus, porque o plano de Deus era os judeus, o plano A. E quando o plano A não dá certo, então Deus ele modifica os seus planos, vai para o plano B e então abraça a igreja. Então é como se Deus ele estivesse à mercê das decisões humanas. Como os judeus rejeitaram a Cristo, ele precisou modificar os seus planos e aceitar a igreja como sua. E isso é muito complexo, porque na verdade nós conseguimos perceber que desde o Antigo Testamento já havia falas justamente dessa abertura para os outros povos. A própria promessa de Deus a Abraão, tu serás pai de muitas nações, em que todas as nações serão abençoadas, já prenunciava exatamente essa compreensão de que não apenas os judeus, mas todos os povos da terra seriam abençoados pelo fruto de Abraão, que seria o Cristo. Então, não existe um plano B, não existe uma modificação de planos, muito pelo contrário, é a continuidade do plano de Deus sendo executado na história. E é interessante, Daniel, pensar que escatologicamente isso é um problema, né? Se você afirmar que a igreja era um plano B, quando você vai fazer a sua análise de corrente escatológica, não é o nosso assunto aqui, mas inclui a soberania de Deus, você cria um problema, porque você vai dizer que Deus tem dois povos, e Deus só tem um povo só. Desde Abraão até o Novo Testamento, Deus tem um povo só. Por exemplo, para ficar em um versículo só, para a gente não estender muito esse assunto, porque não é o assunto desse podcast. Mas a minha casa, aquela fala de Jesus, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, está no livro do profeta Isaías. Ou seja, essa ideia de que a igreja é um segundo plano de Jesus, mediante a rejeição dos judeus, ela complica a interpretação escatológica, porque na verdade Deus teve um povo só, o povo de Deus sempre foi a igreja, e isso está muito claro na Escritura. Exato, isso é muito importante. Veja, é interessante a gente perceber como as doutrinas elas são muito interligadas. É um efeito dominó. Se nós afirmamos uma coisa aqui, esta afirmação terá implicações em vários pontos da doutrina, em vários campos doutrinários. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado com aquilo que nós afirmamos, porque precisamos ser coerentes em nossa fala. Não deve haver contradições, não deve haver realmente algo que nós afirmamos aqui, mas que lá na frente esse algo vai de encontro com outra afirmação nossa. Então, a teologia, ela precisa ser muito coesa com aquilo que as escrituras dizem, como precisa então ser também coerente com aquilo que é afirmado, né? Se nós afirmamos que Deus ele vai modificar os seus planos, nós vamos ter dificuldade em dizer que realmente haverá uma escatologia como de acordo com a Bíblia, como o próprio Ariano falou. Então isso é bem interessante mesmo. Acho que uma compreensão muito boa, se a gente for voltar agora para a questão do governo de Deus sobre a humanidade, o exemplo ali de Faraó,
no Egito, ele traz para nós uma compreensão muito interessante sobre como Deus ele governa não apenas o universo, mas a sua criatura máxima, que é a humanidade, os seres humanos. Então, quando Moisés escreve então que Deus ele diz: "Eu vou endurecer o coração de Faraó", a gente consegue perceber que não existe essa ideia de um livre-arbítrio que impeça que Deus ele modifique a nossa compreensão, que impeça que Deus ele tenha um governo, uma autonomia de querer modificar ou então agir nas nossas vidas com total autoridade. Deus ele é soberano. E esse texto de Faraó, entre outros que ele mostra ali, como a história do rei de Nabucodonosor, como também outros casos, como até mesmo quando Paulo diz lá em Tessalonicenses que Deus ele manda para que as pessoas continuem na cegueira, ele fala isso ali, para nos mostrar exatamente que Deus ele tem essa soberania, esse governo pela humanidade também. Querendo ou não, nós não temos como negar como as escrituras nos apresentam esse Deus que governa justamente sobre a humanidade. É uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que infelizmente tende ao pecado e que se não for pela vontade de Deus, nós não teremos nenhuma atitude espiritual, nenhuma atitude digna realmente daquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Somente pela graça de Deus, pela graça comum de Deus, é que o ser humano ele consegue então agir de forma graciosa. O que é isso? Agir de acordo com a sua natureza, que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele tem total autonomia, até porque nós estamos entregues aos nossos delitos e pecados. E isso traz para nós uma compreensão muito ampla desse poder de Deus na humanidade. Pastoralmente falando, e aqui eu já trago uma aplicação prática para isso, é interessante que muitas vezes nós, como pastores, acredito que o Ariano, não sei se o Ariano já deve ter passado por isso também, nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos modificar as pessoas, nós queremos, a partir do acompanhamento pastoral, a partir dos conselhos, das pregações, das doutrinas, que as pessoas mudem, mas até mesmo essa mudança, ela provém de Deus. Existe a responsabilidade humana, mas vai chegar um momento onde essa pessoa vai mudar quando Deus quiser que ela mude. Se essa pessoa está lutando contra o discipulado de Cristo, lutando para permanecer com os ídolos de seu coração, se ela for um verdadeiro cristão, vai chegar um momento onde Deus vai dizer: chega, agora você vai ser como eu quero e pronto. É aquela ideia, ou nós vamos pelo amor, ou nós vamos pela dor. Então, Deus ele tem essa total autoridade de tanto permitir quanto de impedir certas práticas na vida das pessoas. Então, é interessante perceber isso, que muitas vezes nós devemos fazer o nosso papel, no caso pastores ou até mesmo cristãos, de aconselhar, de ser suporte um para os outros, de cuidarmos uns dos outros, mas entender também que aquela prática pecaminosa na vida daquela pessoa, ela vai ficar ali até o dia que Deus disser chega. Se a pessoa insiste em pecar, não assumir suas responsabilidades, ela vai assumir as consequências, que vai ser causas dolorosas em sua vida. E Deus, então, a partir dessas causas dolorosas, vai modificar essa prática comum. Um exemplo disso, claro, é o profeta Jonas, onde Deus determina algo para Jonas, Jonas luta contra a vontade de Deus, ele peca contra Deus, mas pela dor, pelo sofrimento, Jonas então, ele retorna aos caminhos que Deus traçou para ele, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, isso traz para nós exatamente essa compreensão desse governo de Deus na vida dos seres humanos, na vida humana. E essa perspectiva, Daniel, que você falou agora, ela pode ser muito bem abrangida para pessoas que não são cristãs. O Deus que é soberano, ele é o Deus que ele chama e que ele convence as pessoas que não são cristãs para que elas simplesmente creiam nele e se tornem cristãs e sejam aquilo que o Deus deseja que elas sejam. Um exemplo disso seria o apóstolo Paulo. Paulo ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Deus
de uma maneira soberana, se revela para ele e gera ali toda uma obra de conversão em Saulo, que sai de todo aquele momento dali transformado, sendo um cristão e se tornando um missionário. Eu também pude perceber isso de uma maneira muito clara em minha própria vida. Eu, diferente da maioria de vocês aqui, ou talvez de todos vocês, não sei, eu não nasci em um lar cristão. Eu me converti aos 15 anos de idade. E foi muito engraçada, assim, a forma que eu me converti, porque eu não gostava de igreja, eu não gostava de cristianismo, não gostava de ouvir falar sobre Deus, eu tirava onda com os meus amigos que eram crentes e tal. E aí eu comecei a frequentar uma igreja próxima da minha casa, frequentei ela por algum tempo, mas eu só frequentava lá mesmo porque os meus amigos do bairro tava tudo indo para a igreja e não tinha nada para fazer no dia de semana. Eles estavam na igreja e eu ia para a igreja para ficar lá com eles. Mas depois de um tempo, chegou um momento onde simplesmente do nada me caiu uma ficha e me caiu um desejo de ser cristão e de parar de fazer tantas besteiras e tantas coisas erradas como eu estava fazendo. E foi dali onde eu quis entregar a minha vida para Cristo. E foi de uma maneira surpreendente, é, rápida e que só pode ser explicada pela soberania de Deus, que chama aqueles que Ele quer para que sejam dele. E eu acho interessante vocês tocarem na experiência do apóstolo Paulo, o Ed compartilhou um pouco da sua experiência de conversão, e o próprio Paulo, dando testemunho da sua conversão, disse que ele recalcitrava contra o aguilhão, né? Ou seja, ele lutava com isso, né? E aí alguns biógrafos do Paulo vão dizer que quando ele, por exemplo, participava de algum ato de violência ou morte de um cristão, aquilo era como se o espírito estivesse ali junto com o aguilhão ali, né, cutucando, assim, por assim dizer, né, eu sou bem do Nordeste aqui, do interior da Bahia, então cutucar, que a gente diz, né, alfinetar a consciência do Paulo, e o Paulo recalcitrava, ou seja, ele rejeitava aquilo, mas houve um momento em que o Senhor, soberanamente, mudou o seu coração e o converteu, e eu acho que a gente, quando nós olhamos para nossas experiências de fé, nós vemos isso. Há um momento em que Deus chega, há um momento em que Deus diz chega, como aqui já foi falado, né? Deus vem e ele se revela, ele faz, porque ele é soberano. E pensar nessa soberania de Deus sobre a humanidade, me ocorreu duas lembranças. A primeira é quando Abraão está orando, salvo engano, em Gênesis capítulo 15. Se eu errar o capítulo, por favor, me perdoe. E Deus diz, olha, o povo que vai ser a sua descendência, eles vão passar 430 anos cativo. E o povo passa 430 anos cativo. Quando Deus levanta os profetas antes do cativeiro babilônico, Deus diz, olha, Jeremias é o profeta que diz o tempo de cativeiro. E ele diz, olha, 70 anos. Deus vai levantar os caldeus como vara da disciplina do Senhor. E vai ser 70 anos. Tanto que há um capítulo no livro do profeta Jeremias muito interessante, que é o capítulo 29, em que ele escreve uma carta para os exilados na Babilônia, porque havia falsos profetas dizendo que o cativeiro ia durar 2 ou 3 anos. E Jeremias disse, não, o Senhor falou, é 70 anos, então vocês tratem de plantar, de casar, de ter filhos na Babilônia, porque vai ser 70 anos. E foi 70 anos, e após os 70 anos, Deus já indicou lá no livro do profeta Isaías quem seria o libertador, seria Ciro, e o povo é liberto, em 3 levas, como aqui, como eu creio eu, os nossos ouvintes conhecem. Então, esse Deus governa a história e ele move a sua criatura, ele move os seres humanos nessa história, que são seres responsáveis, que são seres moralmente responsáveis para cumprir os seus propósitos. Então, quando nós olhamos para a nossa experiência de fé, ou olhamos a história do mundo, nós vemos um Deus que está guiando o universo. Nós vemos que Deus está cumprindo os seus propósitos. E tudo aquilo que ele decretou vai se cumprir. E essa certeza de que Deus ele cumprirá com todos os seus decretos, ela traz para a gente o descanso. Ela traz para a gente a paz que excede todo o entendimento, que o apóstolo Paulo fala, e é ela que traz para a gente a
capacidade, digamos assim, de não turbarmos e não perturbarmos o nosso coração, como Cristo ele nos orientou em João, capítulo 14. A certeza de que Deus ele irá cumprir os seus decretos através de nós, apesar de nós, além de nós, que não importa como, mas o que Deus quer, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela vai se cumprir. Isso traz para a gente uma paz inexplicável, principalmente quando nós olhamos a situação do mundo, os problemas do mundo, as guerras, catástrofes, até mesmo quando nós olhamos para a situação da igreja, que às vezes tem se perdido, como aqui foi falado, com falsos pregadores ou com idolatrias, de qualquer seja a sua ordem. Deus, ele é soberano, ele cumprirá com seus decretos, e é isso que nos traz paz. Exatamente. E já pegando um gancho dessa fala, nós podemos então ir para o terceiro tópico, né, que é justamente esse governo de Deus na história. Já tocamos nesse tema de forma indireta, justamente quando nós falamos desses decretos, desse governo de Deus, e conseguimos perceber, mas vamos falar um pouco mais a fundo sobre essa compreensão da soberania de Deus na história e como isso é importante para nós. Vivemos em tempos difíceis, como falamos no início. Vivemos em tempos, bem complicados e caóticos, seja em qualquer esfera que nós possamos olhar, econômica, política, civil, de saúde, em tudo. Então, as coisas não estão fáceis em nenhum ambiente. E a gente precisa perceber que essa história ainda tem a soberania de Deus, ainda está debaixo da soberania de Deus, de que nós podemos, então, como o Ed falou, descansar. Então, vamos refletir um pouco exatamente sobre essa compreensão da doutrina da soberania de Deus na história, porque ela acaba sendo exatamente um complemento ou fruto exatamente da compreensão das duas primeiras soberanias do universo e da humanidade. Eu queria só fazer um comentário, Dani, em relação a isso, porque quando a gente pensa sobre a soberania de Deus na história, eu creio que os demais vão falar, mas eu acho que é importante também atentar quanto à responsabilidade humana, né? Como aqui também já foi falado, porque às vezes a gente olha, por exemplo, como é que Deus, né, durante a história, permite o Holocausto, né? É uma das grandes questões. E aí, antes de até abordar um pouco sobre isso, eu acho que é importante entender justamente isso que até o Ed estava falando há pouco, sobre essa questão dessa soberania de Deus, que é decretiva e também está relacionado à sua vontade. Eu acho que quem fala e quem trata muito bem sobre isso é o pastor Heber Campos Júnior, em seu livro Tomando as Decisões Segundo a Vontade de Deus, em que ele comenta sobre essa questão da vontade de Deus, que é a decretiva, em que ele decretou vários acontecimentos na história e que nem todos esses acontecimentos a gente sabe, né? Mas, ou por exemplo, acho que um exemplo muito prático que ele até dá no livro é que assim, a gente sabe que a vontade de Deus é que Cristo volte, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Porém, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, essa forma como Deus decretou a gente não conhece. Então a gente precisa estar atento a isso. E aí, quando eu olho, por exemplo, para uma situação como essa, que até eu comentei sobre o nazismo, é preciso atentar que, é claro que isso é uma ofensa diante de Deus, né, pelo que aconteceu, e, enfim, tantos outros contextos históricos que a gente pode ver isso, como guerras, enfim. Mas é fundamental a gente entender a nossa responsabilidade humana em relação a essas questões, porque às vezes as pessoas esperam de Deus algo quando a gente pode fazer também. Então, é fundamental a gente estar atento a essa questão. Então, Deus não é soberano, Deus não é todo-poderoso, porque Ele não faz algo. É claro que Deus tem tudo sob seu controle, né? Enfim, Ele reina sobre tudo, mas a gente precisa entender a nossa responsabilidade. Então, infelizmente, que até acaba que Deus ele também é utilizado para interesses políticos e tantas outras coisas. Então, nós, como Igreja de Deus, como corpo de Cristo, o que também estamos fazendo, por exemplo, para ir contra as injustiças sociais, porque às vezes a gente fala sobre a questão de situações, problemas, e Deus, ele cuida de nós, enfim,
Mas às vezes a gente está em uma situação mais confortável, né? E não, por exemplo, uma pessoa que vive em uma situação de miséria, por exemplo, né? Em alta pobreza, né? E é preciso pensar sobre isso. Então, como a gente também pode fazer com que a gente entenda essa nossa responsabilidade nessas situações, né? Para que combata, por exemplo, estou sendo bem específica essa situação, a injustiças, sabe? E aí, até que também essas pessoas que vivem, né, que são oprimidas, também entendam essa soberania de Deus. Eu acho que isso é um dos grandes desafios que a gente precisa entender durante a história, enfim, em contextos sociais, como essa soberania de Deus se relaciona e também existe a nossa responsabilidade. Lembrando sempre do que é dito lá em Tiago, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Muito interessante, Romélio, o que você falou, porque em toda a Bíblia, a doutrina da soberania de Deus, ela caminha, embora de uma forma que a gente não consiga compreender com a nossa mente humana, mas ela sempre caminha de lado com a responsabilidade humana. Desde o Antigo Testamento, desde quando Deus ele começa a se revelar nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, o Senhor ele mostra a sua soberania, mas o Senhor também dá ao seu povo diretrizes e ordens muito exatas acerca do cuidado e do amor com o seu próximo. Já no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros da lei, já havia referências sobre justiça social, sobre o acolhimento a refugiados, que é uma pauta, inclusive, bastante atual, que deve ser muito debatida pela igreja dos dias de hoje. A gente vê também o Senhor falando sobre oferecer ajuda àquele que passa fome, sobre nós sermos hospitaleiros. Então toda a Bíblia ela vai caminhar nessa conformidade, onde eu creio que Deus ele mostra a sua bondade e o seu cuidado, e ele também revela a sua soberania também através das nossas obras, através do nosso cuidado, através do nosso amor com o próximo. Eu li esses dias uma frase e eu não me recordo do autor, mas penso que ela seja muito propícia para citar aqui agora, que é quando foi dito isso: eu não sei qual a resposta para o problema do mal. Eu não sei qual a resposta para os problemas da injustiça, para os problemas da miséria, para os conflitos de nossa alma no nosso tempo. Mas eu sei o que é amor. Eu conheço o amor. Então, bora fazer aquilo que a palavra antiga canta em uma música que é muito propícia também para esse podcast, que é onde ele vai dizer o seguinte: vai onde não há amor e ama. É isso que nós, como cristãos, devemos fazer para também mostrar a soberania de Deus nesse mundo. Termos obras de justiça, obras de amor para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. Penso eu que alguém que porventura entenda a soberania de Deus como algo que nos leve a nos conformar diante do mal e das injustiças diante de nós, eu penso que essa pessoa ela não entendeu a soberania de Deus. Porque como muito bem os colegas aqui falaram, já no Antigo Testamento o Senhor fala sobre como seria o tratamento ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, e até a forma de distribuição da alimentação no Antigo Testamento, você percebe que era uma distribuição igualitária para promover justiça. Os profetas no Antigo Testamento vão denunciar a injustiça. E nada disso está separado da soberania de Deus. Então, aquele que entende a soberania de Deus como a aceitação do mal, eu penso que é alguém que não entendeu a soberania de Deus. Pelo contrário, eu faço cura aqui com o Ed e com o Romélio. Quando nós entendemos a soberania de Deus e vemos as injustiças, o mal, a violência, e nós respondemos a isso, nós estamos mostrando a bondade, o amor e a justiça, e principalmente debaixo do governo de Deus, que esse é um ponto importante, debaixo do governo de Deus, porque o problema do mal, e aqui foi citado, a gente não tem resposta para o problema do mal. A teodiceia é um negócio muito complicado, né? Mas a gente sabe que Cristo, Deus se manifestou o seu amor, Deus expressou seu amor, Cristo tratou com o pobre, Cristo tratou com a viúva, Cristo tratou com o rico, e ele não deixou de ser soberano por isso. E aí eu penso que
muita dessa pauta ela é pertinente porque, em geral, ou a gente tem uma leitura ruim dela, ou quando nós falamos disso, nós associamos alguma perspectiva política. E eu penso que a gente precisa tratar desse tema biblicamente, como aqui a gente tem se esforçado para fazer. Então, alguém que entende a soberania de Deus como a aceitação do mal, eu vejo com grande preocupação. E você pode até expandir historicamente, na própria história da igreja, em todas as épocas, você ouve gente que foi contra a escravidão, por exemplo. Nós temos o exemplo do Martin Luther King, né, contra o racismo. Nós temos, aqui foi citado o nazismo, nós temos o exemplo de Dietrich Bonhoeffer. Então, sempre houve pessoas que, entendendo o governo de Deus, que entendendo a soberania de Deus, lutaram contra as injustiças. Então, a soberania de Deus também não é aquela doutrina que a gente aceita, cruza os braços e simplesmente vê o mal acontecer. Pelo contrário, ela nos incentiva às obras, como aqui já foi dito, porque, como Tiago muito bem nos alerta, a fé sem obras é morta. Eu acho que é muito interessante perceber que isso traz para nós uma visão de que quando a igreja ela está muito bem alicerçada na palavra, na doutrina, ela consegue agir de acordo com aquele discipulado de Cristo que nós falamos lá atrás. Ela consegue romper com os ídolos do seu coração. E o Ariano falou aí de citação, eu lembrei muito. Falou do nazismo, lembrei logo dele de Bonhoeffer. De como o Bonhoeffer e muitas pessoas ali, não apenas ele, mas outros cristãos, eles se dedicaram a romper com aquele mal presente em seu tempo. Nós vamos ver o Luther King também, e gosto sempre da frase dele, citei aqui no podcast sobre racismo, que ele diz o seguinte para as igrejas do Sul: olha, eu não peço que vocês me apoiem, eu só peço que vocês sigam aquilo que vocês pregam, que é a palavra de Deus. Então, há sempre isso. Aqui no Brasil nós tivemos o Calley, o pioneiro do congressionalismo brasileiro, ele indo de encontro à escravidão, ele disciplinando membros da igreja que insistiam em manter escravos em suas casas, como escravos mesmo. Nós vamos perceber que a própria reforma protestante vai trazer para nós uma compreensão de que a igreja ela deve estar constantemente envolvida nas causas da justiça social. O Calvino, ali em Genebra, ele transformou a cidade de Genebra. A cidade de Genebra era uma das piores cidades na época, e Calvino, antes de morrer, ele já havia transformado a cidade em uma das melhores cidades da Europa. Então, a transformação que a igreja ela deve causar é essa, uma transformação social. Não é à toa que o calvinismo holandês ele vai trazer para nós exatamente toda essa compreensão teológica de que o cristão ele deve estar envolvido na sociedade. O cristão ele deve estar agindo de forma ativa e transformadora na sociedade, lutando pelo bem, pela justiça e pela transformação, ou melhor, pela melhora das causas sociais, das questões sociais. Isso é muito importante, e aqui eu já até faço uma questão de que o que nós temos especialmente no Brasil é uma influência muito forte da teologia dispensacionalista, que acabou causando essa doutrina de que quanto pior, melhor. Há uma base teológica, podemos dizer assim, vindo ali exatamente dessa linha teológica do dispensacionalismo, muito recente, tem pouco mais de 100 anos aí, 100 e alguns anos, chegando nem a 150 anos, onde vai desenvolver uma escatologia extremamente pessimista, no sentido de que, quanto esse mundo estiver piorando, é porque Cristo está se aproximando. Então nós nos alegramos com as infelicidades, as injustiças do mundo, porque é um sinal de que Cristo está voltando, e isso permeia a teologia dos nossos crentes, permeia a teologia das nossas igrejas, muitas vezes de forma inconsciente. É por isso que muitos cristãos não querem se envolver com política, porque para eles isso não é coisa de cristão, isso é coisa deste mundo, e deixa esse mundo se acabar. É por isso que muitas vezes o cristão ele não se preocupa mais na questão de uma ação social válida. A gente muitas vezes se contenta com o simples doar de cestas básicas e tudo bem. Então, muitas dessas coisas que a gente tem falado aqui e que a igreja se torna inerte, infrutífera e até mesmo anticristã, podemos até dizer isso, é por uma teologia muito mal formulada, é por uma teologia que simplesmente rompe com os padrões, com a visão cristã, a visão bíblica do que é a igreja.
Cristo fala que a gente tem que ter fome e sede de justiça. Cristo fala que a gente deve ser extremamente ativo na sociedade, a gente deve lutar pelo bem. E aí, já pegando a fala de vocês, dos três, né, que comentaram sobre isso, querendo ou não, a gente vai tocar em política. E aí é importante nós entendermos, como o David Koyes vai dizer no seu livro, que nós precisamos não limitar o cristianismo a um posicionamento político. O que é justiça é justiça. Não é por ser de direita que é justo, não é por ser de esquerda que é justo, mas a justiça ela é justiça e nós devemos lutar por ela. O evangelho de Cristo Jesus ele é maior do que a compreensão de direita, a compreensão de liberalismo, a compreensão de conservadorismo, como é maior também que a visão de esquerda, de progressismo ou de comunismo, socialismo, seja ele o que for. O evangelho é maior que tudo isso e ele toca um pouco de cada uma dessas coisas. Ele toca um pouco dessas questões quando elas acertam e discorda naquilo que elas erram. Mas o evangelho de Cristo ele é maior do que isso. E aí, quando a igreja entende isso, a igreja age melhor. A igreja é mais ativa na sociedade, agindo da melhor forma, como Cristo deseja que nós venhamos a agir. Além do problema do dispensacionalismo, Daniel, que é realmente um grande problema, essa visão asceta que o dispensacionalismo lhe traz, a gente também precisa citar que a polarização política hoje, ela muitas vezes tem sido um impeditivo para que a igreja ela se una com causas justas. Às vezes tem pessoas que são cristãs e elas confundem o cuidado com o pobre, a luta contra a opressão, a luta contra as injustiças sociais, com uma questão comunista, com uma questão de você está sendo influenciado pelo marxismo cultural, você está sendo influenciado pelo comunismo, quando na verdade, muitas vezes a pessoa ela só está seguindo um princípio bíblico de ter um evangelho que olhe para o homem em sua integralidade, de que olhe para o homem não como apenas uma parte espiritual, mas como aquele que tem uma parte física que precisa ser cuidado, precisa ser amado, precisa ter os seus direitos resguardados, porque foi isso que Cristo nos ensinou. Então, essa polarização política que temos vivido nos dias atuais, ela também tem contribuído muito para o afastamento dos cristãos nas pautas de justiça social. E assim, pegando um gancho aqui do Ed e também do Dani que já falou, primeiro, Scofield influenciou demais essa cultura evangélica brasileira com essa ideia do dispensacionalismo. Tinha a Bíblia de Scofield aí, talvez os nossos avós leram muito Scofield. Mas eu penso duas coisas. Eu penso que, primeiro, essa questão da política é importantíssima nós tocarmos aqui. Porque você ter um entendimento da soberania de Deus não é só você entender uma doutrina. É você entender a palavra de Jesus quando diz que o reino dele não é daqui. Isso não significa dizer que você vai viver uma vida indiferente. Pelo contrário, todos nós aqui estamos caminhando em uma outra direção. E é importante dizer que é importante enfatizar isso que o Daniel falou. O Evangelho, ele transcende qualquer perspectiva ideológica, política. O Ronaldo Lidório, em 2018, já escreveu um texto falando que o Evangelho não é de direita nem de esquerda. O Evangelho ele transcende isso. E aí tem uma coisa interessante, porque geralmente você vê a polarização. Você vê ou aqueles que estão pouco ligando para isso e diz quanto pior, melhor, ou você tenta dar respostas como a teologia da missão integral, a teologia da missão integral, ou a teologia da libertação, que dão respostas como se o evangelho fosse apenas para o pobre, que ser pobre é se alguém é qualificado para o reino. E na verdade não é isso. A condição econômica não qualifica ninguém para o reino. Porque todos nós somos pecadores. Ricos ou pobres, pretos ou brancos, altos ou baixos, todos são pecadores. Ninguém é qualificado em si mesmo para o reino. Porque a porta de entrada no reino é mediante Jesus Cristo de Nazaré. E sem a sua morte e ressurreição, nenhum de nós estaríamos no reino. Porque quem nos dá entrada no reino, quem nos coloca no reino, é o Senhor Jesus. E aí é preciso dizer isso, porque apesar do mesmo Jesus ter dito que o reino dele não é desse mundo, ele disse que o reino de Deus já chegou, o reino dele já chegou, o reino já está entre nós. E aqui não há como falar sobre o já e o ainda não.
Nós estamos aqui nesse mundo, a igreja está aqui como sinal do reino de Deus, então ela tem sim que se envolver nestas causas sociais que estão diante dela, porque isso é um sinal do reino de Deus. Isso também, e aqui foi tocado, e eu acho muito importante também enfatizar esse ponto, que a redenção ela é integral. A salvação ela não é gnóstica, ela não é espírita, ela também é material. Nós teremos um corpo, gente. Nós teremos um corpo. Nós teremos um corpo transformado. Então é interessante pensar nessa perspectiva da integralidade do Evangelho e termos uma leitura melhor. Eu poderia até dizer uma leitura mais bíblica desse contexto que a gente está vendo. Eu penso que nós, por não entendermos a doutrina da soberania de Deus, nós estamos pensando mais politicamente do que biblicamente. E isso para mim é um problema. É um problema porque teologia sempre se faz a partir da Bíblia, eu costumo dizer isso. Sempre se faz a partir da Bíblia. Então a gente precisa pensar biblicamente e agirmos nesse mundo como verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o mesmo Deus que guia a história, que é a nossa conversa aqui, é esse Deus também que se importa com as pessoas que sofrem. É um Deus que estende a mão para aqueles que não são parte do seu povo, no caso dos refugiados, como aqui se coloca, que é um Deus cuja injustiça ofende os seus olhos. Então nós, como cristãos, jamais podemos cruzar os braços diante da injustiça, diante do mal. Pelo contrário, devemos sim, entendendo, pensando e agindo biblicamente, combatermos esse mal e as injustiças que estão diante de nós. Exato. E pensando nisso, para a gente caminhar para o último ponto, né? Acho que um grande exemplo bíblico que nos fala exatamente dessa ação de Deus, esse guiar de Deus na história, são tantos que a gente já citou, mas eu foco muito na ideia de José no Egito. Como Deus ele foi cuidando de cada detalhe, de cada exemplo, de cada coisa, e como também a perseverança de José em permanecer justo e fiel na presença do Senhor. Então, a gente pode trazer essa analogia da igreja justamente nisso. A igreja, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio aos problemas, à injustiça, ela precisa continuar trabalhando na presença do Senhor com honra. Precisamos continuar agindo da melhor forma possível e entender então que Deus ele continua a nos guiar e que nós precisamos ser participantes da ação de Deus na história. Preguei esse domingo na igreja falando exatamente ali em Efésios, quando Paulo vai dizer que o poder de Deus é manifesto exatamente no seu corpo, que é a igreja. Então, nós como igreja de Deus somos então essa manifestação de Deus para este mundo. Nós somos aqueles que vamos lutar por justiça, nós somos aqueles que vamos ser os guerreiros em prol da paz, nós somos aqueles que vamos chorar com os pecados, nós somos aqueles então que vão fazer aquilo que é justo, perfeito e agradável ao Senhor. Então, tudo isso traz para nós essa compreensão de que nós devemos ter uma atitude bíblica cristã diante dessas anomalias com a imagem de Deus, diante dessas injustiças com a imagem de Deus, que é a humanidade. Então, como o Daniel falou anteriormente sobre o calvinismo holandês, quero frisar, agora fazendo uma junção entre essa última fala de Daniel. Bem, quando a igreja ela não cumpre o seu papel na sociedade, quando a igreja não cumpre o seu papel no mundo, falando em sentido de justiça, talvez outros grupos eles se levantem para cumprir. Porém, a forma que eles vão agir, a forma que eles vão tentar preencher as lacunas que a igreja deixou, possivelmente não será uma forma cristã. E é importante nós pensarmos nisso. Se nós não fizermos, outros irão fazer. Porém, a forma que eles irão fazer é um outro assunto a ser debatido. E aí fica aquela questão, né? Se a gente não falar, eles vão falar, como o Ed disse, e o desdizer aquilo que já disseram errado é muito mais difícil do que quando nós iniciamos dizendo aquilo que é certo. Desfazer o mal já feito é muito mais complicado do que a gente realmente começarmos a nos posicionar de forma correta e demonstrar o caminho desde o início. Então, acho que
para nós, na nossa realidade brasileira, isso é muito comum. Nós cristãos, nós nos ausentamos dos palanques e debates, nós nos ausentamos da política, nós nos ausentamos das redes televisivas de uma forma não apenas de pregação, de cultos, mas de gerar uma cultura, de gerar uma compreensão, uma cosmovisão cristã honesta e genuína. Nós nos ausentamos das formas sociais, das ações sociais. E aí, hoje o que nós temos é uma subcultura cristã manchada por diversos posicionamentos e por diversos locais, diversas compreensões que maculam, desvirtuam ou até mesmo são contrárias àquilo que é o cristianismo. Então, hoje o que a igreja enfrenta no Brasil é muito mais causado pela nossa própria ausência, justamente por nós não falarmos, justamente por nós não nos posicionarmos, que nós encontramos uma situação com o cristianismo, com a igreja tão difícil e tão complicado como nós vemos hoje. De fato, isso resultou no Brasil que conhece o cristianismo sem Cristo. Resultou em um país que diz ser cristão com sua palavra, que diz ser cristão com os seus símbolos, e que aparentemente tem uma fé forte e bonita, mas das doutrinas do conhecimento de Deus, do verdadeiro conhecimento e das obras de pessoas que foram alcançadas por Cristo, isto está em falta em nosso país, isto está em falta até mesmo dentro da maioria das igrejas que nós temos na nossa sociedade brasileira. E eu penso assim, eu concordo com vocês e acrescento o fato de que nós precisamos recuperar o nosso espaço no debate público, inclusive precisamos de teólogos públicos. Eu gosto muito dos escritos do Abraham Kuyper, e Abraham Kuyper, lá desse neocalvinismo holandês, e Abraham Kuyper, eu estou aqui com o livro dele na minha bancada aqui, sobre o problema da pobreza, ou seja, era um teólogo, era alguém que estava dentro da universidade, mas que escreve a respeito dessas questões sociais, ou seja, a gente não pode esquecer também da doutrina da providência de Deus, da doutrina da providência de Deus. Foi citado aqui o caso de José, e eu volto de novo aqui na minha fala anterior, quando eu me referi a Jó. José não tinha a história de José para ler, mas quando ele chega na posição de governança, em que ele vai falar com os irmãos, ele diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que toda a família, aqui eu estou parafraseando o texto, para que toda a família fosse salva. Ou seja, José é alguém que consegue olhar para a história da sua vida, a prisão, a traição dos irmãos, o abandono da família, e ver a mão da providência de Deus. Então, a gente precisa recuperar esse espaço de debate, de boa teologia, de produzir bons conteúdos. Eu recentemente participei de um fórum aqui na nossa região, debatendo sobre o virtual, sobre o ambiente das redes e a igreja, e me foi questionado sobre o que eu pensava a respeito da igreja estar na internet. Eu até disse que nós demoramos, eu me referia à denominação, ao grupo denominacional que eu faço parte. Nós demoramos. A internet está no Brasil desde a década de 90. Nós demoramos a entrar na rede. Na verdade, nós somos empurrados para a rede. E nós, por causa da pandemia, porque talvez se não tivesse pandemia, a gente estaria tudo sem transmissão, sem canal no YouTube, sem nada. Então, eu louvo ao Senhor quando eu vejo espaços, por exemplo, como a página do Daniel, já tive a oportunidade de escrever texto, estou aqui compartilhando com vocês nesse podcast, porque é um espaço em que a gente debate temas e que dá a oportunidade de produzir boa teologia. Nós precisamos estabelecer um diálogo, eu digo não só um diálogo público, mas um diálogo com a cultura. Nós precisamos, a doutrina da providência de Deus está aí para nos ensinar isso. Nós precisamos estabelecer esse diálogo. Esse diálogo é bíblico, é saudável, porque ocorre dois extremos aí. Ou a igreja se fecha no seu gueto, no seu mundo particular, e faz pouco caso da realidade social dentro dela, ou então ela vai buscar esse espaço, e é isso que a gente tem visto em nosso país, ela vai buscar esse espaço e produz escândalos, idolatrias, pecado, porque falta essa base
teológica, falta esse pensar bíblico, falta, eu até diria, não é o tema desse podcast, mas a gente acaba tocando nisso, falta uma boa cosmovisão bíblica, falta isso. Então o Kuyper está aí para nos ensinar sobre isso. Exato. E pessoal, caminhando para o fim, vamos então para as nossas aplicações diante de tudo isso, né? O que é que isso tem para falar? Nosso tema maior é soberania de Deus em dias difíceis. E como podemos então aplicar essa ideia dessa soberania para os nossos tempos? O que é que nós, como igreja, como cristãos, podemos fazer pegando a doutrina da soberania e aplicarmos para as nossas vidas? Deixo para vocês então algumas dessas aplicações diante de tudo aquilo que nós já falamos, né? O que poderíamos então levar como resumo e aplicação prática para a vida dos nossos ouvintes. Eu gostaria de deixar a seguinte aplicação. Eu penso que a doutrina da soberania de Deus em tempos difíceis nos ajuda a ter confiança e descanso. A história do mundo é a história da redenção, é a história de Deus. Apesar daqui, diante dos nossos olhos, as coisas parecerem desconexas, soltas, sem sentido algum, Deus está sentado no seu trono, guiando a história. Cristo Jesus se encarnou, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e falou que ele vai voltar, e ele vai voltar. Nós que cremos nele, se formos salvos, seremos, enfim, libertos de toda a influência do pecado, teremos os nossos corpos corruptíveis, revestidos de incorruptibilidade, estaremos diante do Senhor por toda a eternidade, experimentaremos novos céus, novo céu e nova terra. Então, olhar para a soberania de Deus é encontrar no Senhor confiança, é encontrar nele descanso, para viver aqui, neste mundo mau, neste mundo de sofrimento, de dor, com fé e esperança no mundo vindouro, sabendo que as dores do presente não se comparam agora que está por vir. Então, eu penso que olhar para a soberania de Deus é encontrar confiança e descanso. Eu rememoro os meus dias de pentecostal para dizer, deixa Deus te usar. Para dizer que a gente possa ser um instrumento de Deus, um instrumento para mostrar, para revelar o Deus de amor, o bom Deus, o Deus que é pai, que é amigo, que se relaciona, que sente as nossas dores e que também está controlando todo mundo para um fim que será um bom fim. Então, que Deus possa nos usar. Se eu aprendo que é a soberania divina, olhar à luz da palavra, a gente realmente comentou aqui hoje, enfim, ampliou esse assunto, é importante que a gente faça um podcast como esse, como o próprio Arian comentou. Isso a gente possa levar para as nossas igrejas, é fundamental. De uma forma que a gente não pense esse conhecimento, essa doutrina sobre a soberania divina, como que seja apenas uma questão intelectual que o nosso ego enche. Por outro lado, eu vejo que às vezes as pessoas tentam ser tão práticos, principalmente nesse relacionamento com Deus, sem se aprofundar no que as Escrituras querem falar sobre Deus, e acabam esvaziando o Evangelho. Então, assim, é uma busca por ser prática, muitas vezes em suas pregações, em suas conversas, em seus ensinamentos, porque em muitos de casos, às vezes, é um pouco de preguiça mesmo de realmente se aprofundar no que a Escritura tem a nos ensinar, e acaba que o alimento que a igreja, por exemplo, deveria receber não é um alimento forte, digamos, sabe? É algo muito raso. Isso é problemático. Então eu vejo que a gente precisa, e aqui eu falo para pessoas que têm essa responsabilidade como um líder, como pastor, mas também aqueles que são ovelhas, né? Fazem parte do corpo de Cristo e não têm essas funções, por exemplo. Que é preciso a gente realmente, aqui eu digo, de sentar, ler a palavra e pensar com a mente, né? E a partir disso que eu entendo, como, por exemplo, essa situação específica, como a gente falou aqui hoje, sobre soberania divina, eu vou conseguir me relacionar com Deus. Então não é apenas um conhecimento vazio, solto, mas como a gente pensou aqui, o que é soberania divina, a palavra de Deus fala sobre isso e como isso se relaciona na minha vida.
E aí isso é importante porque, aí como a gente falou aqui, por exemplo, sobre idolatria e tantas outras coisas, formação social, enfim, que eu vou continuando e ampliando esse meu relacionamento com Deus e compreendendo a sua soberania, sabe? Isso é fundamental. E a Escritura mostra isso. Então, se eu olho para a Escritura, eu vejo que é um livro que mostra diversas experiências, como a gente falou hoje aqui, por exemplo, de Jó, sobre essa questão de soberania. Então, o que eu aprendo sobre a vida de Jó? E aí é claro, né? Como até o próprio Aaron comentou, Jó não tinha um livro. Então, hoje a gente tem a Escritura que pode nos direcionar. Então, a partir disso, se a gente entender realmente o que a Escritura quer falar de forma profunda, a gente vai conseguir aplicar em nossa vida, a gente vai conseguir também lidar com os problemas que a gente passa, sabe? E aí, é claro que é uma questão muito ampla, mas a gente precisa entender, realmente aqui eu falo de sentar e compreender o texto bíblico, praticá-lo e assim viver essa soberania divina. Eu acho que isso é fundamental para que a gente entenda, porque a partir disso, a gente vai, por exemplo, desenvolver sabedoria e tantas outras coisas que são virtudes cristãs, que são fundamental nesse relacionamento com Deus. Muito, muito bom. Bem, pessoal, é isso. Já estamos aí com mais de 1 hora aí de podcast, com quase 1 hora e meia. Bem, quero agradecer ao Arian, ao Ed, ao Romélio por estarem conosco. Quero agradecer a vocês que nos ouvem, certo? Espero que tenham contribuído todo esse nosso diálogo sobre a soberania de Deus, o governo de Deus sobre o universo, sobre a humanidade, sobre a história, para que nós possamos entender o que é que nós podemos trazer para as nossas vidas, quais responsabilidades nós precisamos assumir como igreja, como cristãos, como líderes, como agentes de Deus na história, o que nós devemos fazer. Lembremos, né? Deus, ele continua a governar. Isso é um consolo para os nossos corações. Isso traz para nós exatamente a compreensão de que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas. Nós podemos ter a certeza de que ele está sempre ali a cuidar, sempre ali a nos consolar, sempre ali a nos proteger, ou até mesmo a nos amadurecer diante do sofrimento. Possamos aprender isso. Para finalizar, então, deixo aí o agradecimento ao Arian. Pode, então, dar suas últimas palavras. Gente, eu quero agradecer ao Daniel pelo convite, assim, ao Ed e ao Romélio por esse papo tão bacana. Gostei demais de conversar com vocês. Espero que a gente possa ter outras conversas. Vocês que estão ouvindo o podcast, que Deus possa abençoá-los e que a gente prossiga, como o Romélio colocou aqui, não só debatendo, mas procurando entender esse tema, lendo a palavra e fazendo dessa doutrina algo extremamente prático no nosso viver diário. Então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Ed, muito obrigado, Romélio, e um abraço a todos. Muito obrigado, Arian. É a primeira de muitas vezes, nós veremos o Arian por aqui, tenho certeza. Já temos aí algumas ideias para os próximos podcasts, certo? Também quero agradecer ao Romélio, nosso querido Romélio aí, que nos ajuda muito, tem sido presente aí nos últimos meses, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, Romélio, dê suas palavras finais e deixamos o nosso agradecimento por mais uma participação, por mais um convite aceito aí. Para mim é um prazer, meu amigo. Sempre que eu posso, quando você convida, eu fico muito feliz, muito honrado de poder, de certa forma, compartilhar um pouco, né, do que a gente sabe sobre a palavra de Deus. E aprender também com vocês. Eu acho que isso é fundamental, acho que é um meio também incentivar as pessoas a buscarem, né, a ler mais a palavra, a ter mais intimidade com Deus e realmente buscar esse diálogo saudável. E aí eu aproveito, né, agradeço mais uma vez o convite. Também aproveito, né, para o pessoal, quem puder estar seguindo, acompanhando as postagens do Regulando Narrativas, né? A gente tem uma parceria muito boa com o Trolling, né, com o nosso amigo Daniel. Lá a gente fala de teologia, lá a gente fala sobre política, lá a gente fala sobre história. Então, sejam bem-vindos lá na página também. Obrigado, amigo. Isso aí, pessoal, quem não conhece, siga, tem bom conteúdo de qualidade. Nosso amigo Romélio aí tem desenvolvido. Nós agradecemos muito essa parceria, que realmente tem sido uma bênção e uma edificação na vida de muita gente.
E por fim, agradeço então ao nosso querido Ed, que aceitou aí o nosso convite aos 45 do segundo tempo, mas se fez presente com sua grande contribuição. Ed, muito obrigado. Deixa suas palavras finais também para nós. Pessoal, é sempre muito bom tá com vocês. E sempre que eu for chamado e eu puder estar aqui com vocês, podem ter certeza que eu vou estar, porque para mim é muito agradável e muito edificante estar aqui participando desses momentos com vocês. Foi um prazer, Pastor Ariane, conhecer o Senhor hoje. Espero que a gente possa se rever outras vezes. Também é um prazer estar aqui com meu amigo Romélio. Só não é um prazer estar com o Daniel. A gente só se É suporta um pouquinho. isso, rapaz. Brincadeira, pessoal. A gente se ama muito. Mas é isso, pessoal. Agradeço a todos. Deus abençoe. Esse foi mais um ProLegame Podcast. Que vocês tenham sido edificados. Fiquem ligados que logo mais terá mais conteúdo e Deus os abençoe. Fiquem na paz.